Olá, estudantes! Nós vamos dar continuidade agora nessa aula que está na terceira sala sobre a pesquisa qualitativa, tendo como foco a pesquisa etnográfica. Vocês estão lendo um texto de Marcondes e Acostas, duas professoras que são referências na área da pesquisa qualitativa. Eu vou dar um foco para esta aula numa parte do texto delas, em que elas falam sobre as principais características da pesquisa etnográfica. Elas citam algumas, eu vou listá-las e analisá-las. Primeira questão que caracteriza uma pesquisa etnográfica é a imersão do pesquisador em seu campo, de forma contínua, profunda e ao mesmo tempo prolongada. Para quê? Para que ele seja capaz de compreender algumas questões que para a pesquisa etnográfica são caras. Eu, ao longo desta apresentação, vou apresentar dois trabalhos que já estão registrados em livros que partiram desta forma de pesquisa. Então, uma outra questão que ela analisa, né, como função, como destaque, como característica da pesquisa etnográfica é a diversidade metodológica. Então, para que você, ao emergir no campo, compreenda e faça uma coleta dessa realidade de forma mais estruturada, você pode ter uma variedade de mecanismos, procedimentos de coleta de dados. Então, nós vamos ter observações diretas dos grupos, entrevistas com os informantes, né? Fotografias, o estar com eles e aproximar-se sistematicamente desses grupos. Uma outra característica que ela coloca é a complexidade do campo pesquisado. Então, ao falar, por exemplo, da prática escolar, ou falar de uma cultura indígena, né? A gente precisa pensar que o pesquisador etnográfico não está preocupado no produto final, está preocupado num processo que pode caracterizar todo o procedimento escolar. Então, para tanto, ele precisa dessa diversidade de registros para ele compreender o foco dos processos etnográficos buscados, né? As hipóteses e problemas e teorias são reconstruídas, complementadas durante o processo de pesquisa, porque às vezes ele entra com uma questão e ao aprofundar no campo, ele tem que aprimorar o seu problema de pesquisa. Então, por isso, a realização de um plano, de um projeto etnográfico, deve estar sempre pautado num plano aberto, flexível, capaz de redefinir hipóteses e de redefinir possibilidades. Por quê? Né? Ele precisa também ter uma boa fundamentação teórica, né? Porque, como a gente disse no vídeo anterior, vai ser fundamental a teoria para ele descartar ou não ser levado pelo olhar ingênuo, estereotipado, muitas vezes do senso comum, presente no espaço onde ele está pesquisando, no caso, por exemplo, às vezes da cultura escolar, no caso de outras possibilidades, né? A outra questão é tornar estranho, né, o que é familiar. Então, é muito importante, este é um processo muito importante, que parece-nos que às vezes essa interpretação é óbvia. Então, tornar estranho, né? A análise do estranho e do familiar é muito importante. Então, estranhar aquilo que parece óbvio. Por exemplo, se você vai pesquisar, igual nós temos este livro, né, do Michael Sherman, o funk e o hip hop invadem a cena. Se a gente vai com um olhar comum de que o funk é uma música ruim, de que quem gosta de funk é marginal ou é favelado, ou que o uso do hip hop é para... Nós estamos dizendo de um senso comum. Estranhar e
e pensar em outras possibilidades, é pensar a possibilidade de ver o funk com um olhar de pesquisador. Então foi isso que esse autor fez. Eu vou falar um pouco sobre esse trabalho depois, né? Fazer uma análise crítica das pesquisas, né? Então eles colocam, né, que o trabalho etnográfico é uma construção, tem dificuldades que devem ser superadas, não é fácil. Então o pesquisador, e também não é só no trabalho etnográfico, ele tem que estar sempre com um olhar crítico sobre o que lê e sobre a própria possibilidade do caráter etnográfico, porque para que ele seja reconhecido como um campo, né, metodológico, que tem limitações, que precisa também ser superado, né? Aqui ela cita alguns autores que trabalham nessa linha, então eu digo para vocês lerem com atenção os autores que são colocados aí no texto, né? Traz algumas atividades que são importantes para a leitura. Então, dando um exemplo da questão da pesquisa etnográfica, eu vou falar um pouco deste livro aqui que eu comprei e li quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, porque eu trabalhei com os jovens, né? Entendendo os estilos juvenis. E esse Michael Sherman, né? Na época que o funk invadiu o Rio de Janeiro, ele foi para lá fazer uma pesquisa etnográfica, né? Para estudar o funk e verificar, né, como é que esse circuito musical que invadia o corpo e a cena era entendido por aqueles sujeitos que adotavam o funk como música, né? Então, ele olha para vocês verem, eu vou ler aqui o sumário do livro dele, que é bem legal, dá para entender a dimensão de como ele vai entender essa cultura, né? Ele começa, apresenta o texto, depois ele fala dos arrastões, o outro no Brasil contemporâneo, a demonização e a glamorização da mídia, no ritmo do funk, a atitude consciente, a política dos estilos de vida na cultura urbana, circuitos marginais e alternativos de produção e de consumo, abalando os anos 90, e aí ele termina, né? Isso aqui partiu de um trabalho de pesquisa dele que virou livro, e aí ele diz, né, que ele se intrigava, né, com esse fato dessas narrativas que o funk veiculava, essa violência, né, na cidade. Então ele vai se inserir, né, num aspecto etnográfico dentro de uma cultura, vai se inserir, imergir, né, em uma favela no Rio de Janeiro, e vai, além de usar outras possibilidades, analisar a invasão do funk, do hip hop, na década de 80 e 90, no Rio de Janeiro. E aí ele consegue, né, desvelar coisas que quem vê de fora, pelo senso comum, só falando do funk, né, pelo lado ruim, ele desvela o que o funk também tem de bom, né, o hip hop traz na sua história. Só uma pesquisa etnográfica, talvez mais profunda, pudesse trazer esta leitura para nós. Mesma coisa, eu já disse em outra videoaula, trouxe esse livro, Galeras Cariocas de Hermano Viana, Território de Conflitos e Encontros Culturais. Então o próprio nome já vai dizer, ele vai fazer uma imersão mesmo, né, etnográfica desses grupos para compreender e desvelar, então, os conflitos e os encontros culturais. Então ele é capaz de sair dessa possibilidade. Tem um outro livro, chama o Papalagui, ou Papalagui. Eu não estou com ele aqui porque eu acho que eu deixei lá no SEAD, que eu estou fazendo essa videoaula aqui na minha casa. Que se trata de um europeu que foi para a Indonésia pesquisar uma tribo indígena, fazer uma imersão, uma pesquisa etnográfica. E lá ele se depara com um estilo de vida dos índios, com uma outra cultura, de viver, de conhecer, de perceber o mundo, né?
E aí ele vai escrever um livro usando a própria imagem, como o índio, o chefe da tribo indígena, nos percebe enquanto cultura, né, que se desvela como uma cultura europeia, que nós, apesar de sermos latino-americanos, carregamos toda uma cultura europeia conosco, de entendimento do corpo, de entendimento do casamento, de entendimento da vida, nós carregamos isso conosco. Então ele desvela essas possibilidades e foi por meio desse tipo de pesquisa que a gente tem. Enfim, eu não vou aqui falar detalhadamente do texto, porque vocês têm um texto muito bom para fazer análise, né? E era um pouco dialogar com vocês para compreender melhor esse aspecto da pesquisa qualitativa chamada pesquisa etnográfica. Um grande abraço e a próxima videoaula eu vou falar sobre o texto da Inês Teixeira, que é sobre a construção da monografia. Um abraço.